O sofrimento de Jó foi além do que você imagina, e Deus permitiu tudo isso. Você já ouviu a história de Jó, não é? Aquele homem justo, fiel, obediente, que perdeu tudo. Mas o que talvez você nunca tenha parado para pensar é que toda essa dor que Jó viveu começou com uma conversa no céu. Uma conversa entre Deus e Satanás. Isso mesmo, Jó não fez nada de errado, não pecou, não desobedeceu. Ele só foi escolhido para ser provado. E enquanto você escuta essa história, eu te pergunto, e se fosse com você? Se um dia, sem nenhuma explicação, você perdesse tudo, você ainda continuaria fiel? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Jó, um homem que, da noite para o dia, perdeu filhos, riqueza, saúde, e ainda assim não negou a fé. Mas nem tudo nessa história é tão simples quanto parece. Porque tem algo sobre Jó que poucos sabem, e você vai descobrir agora. Jó morava na terra de Uz. Era um homem íntegro, temente a Deus, e se desviava do mal. Ele tinha uma família grande, era o mais rico de todos do Oriente. Tudo que alguém podia desejar, ele tinha. Mas o livro começa mostrando algo muito mais profundo. Uma cena celestial, onde Satanás se apresenta diante de Deus. E é o próprio Deus quem fala: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus. E Satanás, com um sorriso irônico, diz: é fácil ser fiel com tudo o que ele tem. Tira isso dele e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. E Deus permite. Sim, Deus dá autorização para que Satanás toque em tudo o que Jó possui, menos em sua vida. E é aqui que o verdadeiro pesadelo começa. Em um só dia, Jó recebe 4 notícias devastadoras. Seus bois e jumentas foram roubados, seus servos assassinados, suas ovelhas queimadas pelo fogo do céu. E o pior de tudo, seus 10 filhos morreram ao mesmo tempo, quando um vento forte derrubou a casa onde eles estavam. Jó rasga suas vestes, se lança ao chão e adora. Mas Satanás não estava satisfeito. Ele volta à presença de Deus e pede mais. Agora quer tocar na saúde de Jó. E de novo, Deus permite. Então, o homem mais íntegro do Oriente é atingido por feridas e tumores, da cabeça aos pés. Ele se coça com cacos de telha, sentado em cinzas. A própria esposa dele, a mulher que viveu anos ao seu lado, olha para ele e diz: ainda mantens tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó responde com firmeza: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Mesmo em meio à dor, Jó se recusa a blasfemar, mas o sofrimento não termina. 3 amigos se aproximam. Ao invés de consolar, acusam. Dizem que ele deve ter pecado, que está sendo castigado, que Deus é justo e, portanto, ele deve ser culpado de alguma coisa. Jó ouve tudo calado, até que explode. Ele começa a questionar, começa a amaldiçoar o dia em que nasceu. Pergunta a Deus o motivo de ter sido criado. Clama por respostas. E aqui está uma das partes mais humanas e mais reais de toda a Bíblia. Jó entra em crise. Ele quer entender por que um Deus justo permite que o justo sofra. E você nunca se perguntou isso também? Por que pessoas boas enfrentam tragédias? Por que orações sinceras às vezes parecem não ser ouvidas? Jó passou capítulos questionando, debatendo, gritando. Mas Deus não responde de imediato. No final do livro, o próprio Senhor aparece numa tempestade e faz perguntas que mostram algo maior. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Consegues comandar os relâmpagos ou dizer ao mar até onde ele deve ir? E Jó entende. Ele não precisa de todas as respostas, precisa confiar e se render. No final, Deus restitui tudo em dobro. Jó é restaurado, tem mais filhos, é abençoado ainda mais do que antes. Mas aqui está a verdadeira lição. Jó não foi fiel porque sabia que tudo seria resolvido. Ele foi fiel porque sabia quem Deus era. Mesmo no silêncio,
mesmo na dor. E é por isso que essa história continua viva até hoje, porque ela fala comigo, com você, com todo mundo que um dia já sofreu e não entendeu o motivo. Jó nos mostra que a fé verdadeira não é aquela que depende de milagres, mas aquela que sobrevive mesmo quando tudo parece perdido. E agora que você conhece a história completa, eu te pergunto, se Deus permitisse uma prova assim na sua vida, você resistiria?